Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 114 mil dólares americanos, com uma alta de 1,6% ao longo das últimas 24 horas. A gente pode perceber que as principais criptomoedas do mercado estão tendo alta ao longo desse último dia. O Ether, segundo o maior criptoativo, está com uma alta de 2,4%, com cada unidade em 4.400 dólares. Mas a gente também consegue ver BNB valorizando 2,7%, Solana valorizando 3,2%, Chainlink 1,6%, Hyperliquid 2,5%, a Sui mais de 2%. E isso porque não está sendo algo exclusivo do mercado cripto. O mercado financeiro tradicional americano, o mercado de estoque, também está operando em alta nesse momento. O mercado está aberto há cerca de 50 minutos no momento de gravação desse episódio. E o S&P 500, por exemplo, está com uma alta de 0,6%. A Nasdaq com uma alta de 0,4% e a Dow Jones operando em queda de 0,12%. É verdade que o S&P 500 está um pouco camuflado o resultado dele por causa da excelente performance da Oracle no dia de hoje. Está com uma valorização de 40%, quase 40%. Isso daqui é um resultado quase que de meme coin por causa dos earnings, por causa dos resultados que foram publicados depois do fechamento do mercado do dia de ontem. Então, está sendo um peso bem considerável e para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que uma empresa que vale mais de 500 bilhões de dólares tem uma valorização superior a 25% em um único dia. E além disso, a gente também tem algumas quedas pesadas, como por exemplo a da Apple, que está caindo 2,3%. O mercado não gostou muito do lançamento dos novos produtos ontem, principalmente do novo iPhone. Mas, de qualquer forma, a maior conjuntura de alta está sendo por causa de um índice, por causa de uma métrica que foi divulgada ainda agora. E essa métrica é o PPI. O que é o PPI? O PPI é um índice de preços ao produtor, ou seja, ele é uma inflação que o produtor paga no momento de fabricação. E o PPI, ele veio abaixo do esperado. O mercado esperava uma alta de 0,3%. Só que no mês de agosto a gente teve uma redução de 0,1%. Para vocês terem uma ideia, ao longo do mês de julho, o índice tinha alcançado a marca de 0,7%. O PPI é o índice antes do CPI. PPI é a inflação do produtor e CPI é a inflação do consumidor. A inflação do consumidor vai ser divulgada amanhã, mas acaba sendo um reflexo direto da inflação do produtor. E esse resultado do PPI acaba que não coloca nenhum obstáculo para o Fed fazer um corte na taxa de juros na próxima semana. Esse era o grande medo do mercado. O grande medo do mercado era a economia enfraqueceu, que a gente já tinha visto isso ao longo do último ano. A gente teve a revisão da criação de novos trabalhos, não rurais. A gente teve 911 mil empregos cortados nessa revisão. E o medo estava sendo ter inflação. Porque se a gente tivesse uma inflação na economia americana, a gente provavelmente não teria uma redução, ou uma redução não tão pesada da taxa de juros pelo Fed na próxima semana. Só que a inflação diminuiu. Não só diminuiu, como teve até uma deflação de 0,1%, pelo menos para o produtor. Então isso faz com que, muito provavelmente, no próximo dia 17, o Fed corte, sim, a taxa de juros da economia americana. Para vocês terem uma ideia, nesse instante, olhando a Polymarket, está em mais de 98% a chance de uma redução da taxa de juros. Grande parte do mercado está acreditando que a gente vai ter de 25 pontos da redução e uma parcela começando a crescer, está começando a acreditar que a gente vai ter um corte de 50 pontos. O Trump está pressionando para o corte ser de 50 pontos, só que a gente sabe que o Jerome Powell, o presidente do Fed, não liga para a pressão do presidente, Então, o mercado está acreditando em 25 pontos nessa reunião de setembro e mais de 25 pontos na reunião de outubro. De qualquer forma, o mercado já está começando a sim se precificar de uma redução de 2 cortes de juros ainda nesse ano de 2025. E é claro que esse corte de juros vai trazer dinheiro para o mercado de renda variável e é claro que as criptomoedas, os criptoativos estão englobados dentro desse mercado. Então a gente já viu no dia de ontem o ETF de Bitcoin Spot registrando mais um dia de inflow. Foi uma entrada de 349 unidades de Bitcoin,
não foi uma entrada tão considerável assim, mas mesmo assim importante. Segundo dia consecutivo de inflow. O ETF de Ether Spot conseguiu interromper uma sequência negativa de 6 dias consecutivos, tendo outflow, e no dia de ontem voltou a ter inflow de 10.269 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 44 milhões de dólares. Sobre o ETF de Ether Spot, vale ressaltar que toda essa movimentação positiva foi basicamente o ETF da BlackRock. E a gente tem visto esses ETFs ganhando cada vez mais tração. Tanto de Bitcoin quanto o ETF de Ether são um dos ETFs mais negociados dos Estados Unidos, isso englobando todos os ETFs. E muito provavelmente, ainda nesta semana, mas especificamente amanhã, a gente vai ter mais um ETF de criptomoedas sendo negociado nos Estados Unidos. O analista da Bloomberg, um dos maiores analistas de ETF do mundo, o Eric Balcones, acredita que amanhã a gente vai ter a listagem do primeiro ETF de Dogecoin do mundo. Vai ser o Hex Osprey Doge ETF. E o ticker de negociação vai ser Doge, mas com J, não com G. Abre aspas, tenho quase certeza de que este é o primeiro ETF dos Estados Unidos a conter algo que não tem utilidade ou propósito. Fecha aspas. Quem falou isso foi o próprio Eric, porque esse é justamente o conceito de uma meme coin. É algo que não tem fundamento de longo prazo. De qualquer forma, ganhou tanta atração ao longo do tempo que vai ter um ETF para chamar de seu. Dogecoin, que nesse momento é o 8º maior criptoativo do mercado, com uma capitalização de mercado, com um market cap superior a 36 bilhões de dólares americanos. Vale ressaltar que essa estrutura, a estrutura que a Hex Osprey monta, não é uma estrutura de criptomoeda spot, ou seja, esse não é um ETF de Doge Spot. É um quase spot. Vale ressaltar que eles também já têm um ETF de Solana nesse mesmo modelo. E muita gente começou a falar que era um ETF de Solana Spot no mercado americano, mas não é de Solana Spot. É o quase Spot. Por que é quase? Porque eles não estão sob a estrutura do Securities Act de 1933, que é o que rege justamente esses ETFs de mercado spot, por exemplo. Ele vai sobre uma outra estrutura, que é Investment Company Act de 1940. Isso daí é uma outra estruturação e eles utilizam derivativos dentro da compra. Então eles têm exposição em spot, mas eles acabam tendo que utilizar derivativos para poder serem aprovados sobre essa estrutura diferente. Então não é um ETF de Doge Spot, mas sim pode ser considerado um quase spot, é uma estrutura híbrida. E esse ETF de Solana, por exemplo, da própria Hex Osprey, para vocês terem uma ideia, ele não tem tido uma atração tão grande assim. A última movimentação positiva que ele teve foi no dia 5 dias atrás, onde a gente teve a aquisição de mais 7.912 unidades de Solana, o que em dólar americano dá 1,6 milhão. E nesse momento, o ETF de Solana só tem 35,7 milhões de dólares sob gestão. Então, se a gente comparar com o ETF de BTC, com o ETF de ETH, a gente vai ver que é um valor quase que irrisório, né? Um valor bem pequeno mesmo. Vamos acompanhar de perto para ver qual vai ser o resultado desse ETF de Doge Spot, porque eu particularmente tenho dúvida se vai ter demanda para todos esses ETFs que estão pedindo aprovação no mercado americano. Tem mais de 90 propostas nesse momento, para vocês terem uma ideia, protocoladas na SEC. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de adoção do Bitcoin, adoção das criptomoedas por parte de institucionais ou por parte de investidores financeiros tradicionais também, a Metaplanet está enfrentando uma certa volatilidade nas suas ações e mesmo assim anunciou uma nova oferta de 385 milhões de ações para arrecadar 1,4 bilhão de dólares para comprar mais BTC. Eles estão oferecendo essas ações com preço descontado, com o objetivo de aumentar a captação de recurso para investir ainda mais em Bitcoin. Metaplanet, que já é ali uma das 10 maiores detentoras corporativas de Bitcoin e é a maior detentora corporativa não americana, ou seja, de uma empresa fora dos Estados Unidos. Vamos acompanhar de perto porque esse movimento, que começou há 5 anos atrás com a então MicroStrategy, pode enfrentar alguns riscos dependendo da volatilidade do Bitcoin. Mas é claro que a notícia de hoje, por exemplo, do PPI vindo abaixo do esperado e potencialmente o CPI amanhã tendo um impacto direto também, talvez vindo abaixo do esperado, é o que o mercado está esperando ao longo do dia de hoje, pode significar uma alta nas criptomoedas, uma alta no curto prazo, que é justamente o que a gente está vendo, com o Bitcoin rompendo os 114 mil dólares e dando
mais um motivo para essas empresas investirem em tesouraria de criptomoeda. E quem concorda com isso é a ARK Invest, a gestora de capital, a ARK Invest, que está comprando cada vez mais ações da Bitmain. Bitmain, que é a maior detentora corporativa de ETH. Eles já têm mais de 2 milhões de Ether sob gestão e estão comprando cada vez mais. Eles fizeram mais uma compra nessa semana, que foi justamente quando eles passaram dessa marca de 2 milhões de ETH, e a ARK Invest comprou mais de 4,4 milhões de dólares em ações da Bitmain. Bitmain, que nem eu falei, que tem nesse instante mais de 9,13 bilhões de dólares em ETH. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, recheado de boas notícias para o mercado cripto. Está acompanhando de perto. Amanhã vai ter a divulgação do CPI, que é o Índice de Preços do Consumidor, o que novamente pode ter um impacto no curto prazo, tanto nas criptomoedas quanto no mercado financeiro de renda variável de uma forma geral. E se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, vendo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Podcast, dá a sua avaliação, dá o seu rating, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!